Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos e heróicos pagadores de impostos que sustentam a maior colônia de férias de luxo para corruptos do planeta. Tudo bem com vocês? Porque se depender da diplomacia brasileira, o negócio está mais desastroso que a última temporada de Game of Thrones. O nosso líder supremo, o paladino da moralidade intergaláctica, o homem que jura que a Terra é redonda, mas a economia é plana, está colecionando humilhações internacionais como se fossem as joias do infinito do Thanos. A meta dele é clara: estalar os dedos e fazer a vergonha do Brasil sumir com metade do nosso PIB num piscar de olhos. Há 2 semanas, lá no G7, ele já tinha sido tratado pelo Donald Trump com o mesmo nível de relevância que a gente dá para aquele panfleto de pizzaria de bairro que colocam no para-brisa do carro na chuva. O cara olhou, ignorou, amassou e jogou direto na lixeira da história. Mas calma, porque o roteirista do Brasil é um gênio incompreendido do sadismo e não descansa nunca. Agora a humilhação veio diretamente da Argentina, com um sotaque portenho e um topete indomável. O presidente argentino, Javier Milei, o homem da motosserra, simplesmente deu o maior e mais espetacular vácuo da história geopolítica recente. Ele cancelou a ida dele para a cúpula do Mercosul, no Paraguai, única e exclusivamente para não correr o risco biológico de ter que respirar o mesmo oxigênio que o Lula. A desculpa oficial da Casa Rosada para essa amarelada diplomática foi digna de um adolescente que não quer ir na aula de educação física. Veja bem, o presidente precisa ficar em Buenos Aires para a posse do novo chefe de gabinete, Diego Santilli. Claro. Senta lá, Cláudia. E eu preciso ficar em casa lavando o cabelo do meu gato de 3 em 3 horas para não ir no casamento do meu primo chato. A verdade nua, crua e totosa, meus amigos, é que Milei evitou o ex-presidiário com o mesmo sucesso que o Neo desvia das balas no Matrix. Ele olhou para a foto do Stalinácio e disse: nem de graça. Mas o mais hilário, o mais absurdamente genial dessa história inteira não é o Milei fugir do Lula como o diabo foge da cruz e do imposto de renda. É o que o Milei foi fazer no lugar. Enquanto o 9 Dedos estava lá no Paraguai discursando para as moscas, para as cadeiras vazias e para os garçons que estavam doidos para ir embora, o Javier Milei estava recebendo o senador Flávio Bolsonaro com todas as honras de Estado na residência oficial de Olivos. Se você olhar para a foto dos dois, o negócio chega a dar dor de cotovelo na janja. Milei deixou Lula falando sozinho, no modo monólogo de vilão de desenho animado, e foi dar um abraço caloroso no nosso pré-candidato à presidência. Por fortuna, hoy estamos viendo también un nuevo despertar en toda la región, donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil. En definitiva se está poniendo lindo el continente que está cada día más azul. Ganale en octubre. Ganale en octubre. Se bobear, o Milei serviu até um alfajor caseiro, um cafezinho gourmet e perguntou se o Flávio queria a senha do Wi-Fi ultra rápido da Casa Rosada. Isso não é mais um caso isolado, é uma tendência global absoluta. Os presidentes do mundo livre já estão tratando o Flávio Bolsonaro mais como chefe de Estado do que o próprio cidadão que ostenta a faixa presidencial de mentirinha aqui no Bananil. Eu não posso mentir. O sujeito está com uma insignificância mundial tão brutal, mas tão monumental, que daqui a pouco o Lula vai tentar marcar uma reunião de cúpula de emergência com o síndico do prédio dele, e o síndico vai desmarcar em cima da hora, alegando conflito de agenda, porque precisa assistir ao capítulo da novela. E você acha que o Milei teve pena? Ele não poupou 1 miligrama de deboche. Nas redes sociais, o argentino publicou a foto e meteu a seguinte legenda de efeito: está chegando uma onda azul.
Ele estava anunciando a maré da direita para varrer a América Latina de ponta a ponta. E olha, eu garanto para vocês que o Stalinácio está em pânico absoluto com essa onda azul. E não é a onda azul do Avatar do James Cameron, não. E muito menos a dos Smurfs. É a onda da direita mesmo. Aquela que faz o canhoto tremer as pernas e conferir se o passaporte está em dia. Essa onda já engoliu o Peru, já passou pela Colômbia e a contabilidade do desespero esquerdista só aumenta. Atualmente, 7 de 12 nações da América do Sul já estão sendo administradas por líderes de direita ou centro-direita. O Brasil virou aquela última peça do quebra-cabeça que falta para libertar o continente inteiro do atraso do populismo barato e da inflação galopante. E o relógio de Brasília está fazendo tic-tac, meu amigo, e cada segundo parece um pesadelo para a companheirada. Honestamente, pensando bem aqui com os meus botões, o Milei foi muito bem em não ir para aquele circo. Imagina o pesadelo de cruzar a fronteira, passar pela alfândega, só para ter que aguentar o Lula transformando um evento que deveria ser institucional, técnico e comercial do Mercosul em um palanque de comício de diretório acadêmico do PT. Lá no Paraguai, o nosso Pinóquio de 9 dedos soltou a maior pérola do ano, daquelas que merecem um prêmio de melhor roteiro de comédia dramática. Lula afirmou, com a cara mais lavada do mundo, que vai disputar a reeleição para garantir que o Brasil continue democrático. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Ué, peraí, para tudo. Dá um pause no universo. A campanha inteira de 2022 não foi justamente com aquele papinho furado de que ele era o vingador definitivo, o herói da Marvel que ia salvar e proteger a democracia contra o fascismo imaginário? Se 4 anos depois a democracia ainda precisa ser salva e protegida por você, significa que você não fez absolutamente nada além de gastar o dinheiro dos nossos impostos em viagens de luxo e hotéis 5 estrelas. É o sinal mais claro e evidente de que você falhou miseravelmente no seu único trabalho. É tipo o Batman chegar para os cidadãos de Gotham City e falar: galera, vou continuar sendo Batman porque a cidade está cada vez mais violenta, destruída e cheia de bandidos. Ué, então você falhou, Bruce Wayne. Pendura essa capa e vai tratar essa sua incompetência. E as piadas desse stand-up comedy involuntário do Lula lá em Assunção não pararam por aí, porque o homem estava inspirado no cinismo. Ele teve a audácia de dizer que o país vive seu melhor momento econômico da história e, por favor, segurem o riso para não cuspir na tela que o governo dele acabou com a fome outra vez. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez no Brasil. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. A única fome que ele acabou, e de forma bem voraz, foi a fome dos cupinchas, dos parças e dos assessores dele por cargos em empresas estatais, ministérios fantasmas e secretarias inventadas. O desemprego baixou? Ah, com certeza baixou, mas baixou especificamente para quem tem carteirinha de filiado ao partido ou para quem sabe elogiar o governo no Twitter. Para o resto dos mortais, que acordam às 5 da manhã e pegam um ônibus lotado, o que aumentou foi o preço do arroz, do feijão e a quantidade de boletos que o Haddad inventa toda semana para tentar taxar até a nossa respiração. Lula enche a boca para falar em proteger a democracia, mas vamos falar a verdade aqui sem anestesia. Sabe quem realmente precisa de proteção em primeiríssimo lugar nesse pedaço de terra esquecido por Deus chamado Brasil? O cidadão de bem. O trabalhador, o pai de família, a mãe que sai para trabalhar e não sabe se volta porque o país está completamente cercado e dominado por facções criminosas de norte a sul, de leste a oeste. Facções que, por uma ocorrência puramente poética e muito conveniente, o governo do Lula protege com unhas e dentes, ao se recusar terminantemente a classificá-las como organizações terroristas. Para essa turma que habita os palácios de Brasília, terrorista perigoso é a tia do Zap com uma bandeira verde e amarela e um rolo de macarrão na mão. Mas o sujeito que anda de bermuda e fuzil de guerra na favela, aterrorizando a população, é só mais uma vítima da sociedade que precisa de amor, carinho e uma oportunidade de ressocialização.
A democracia no Brasil precisa ser protegida sim, eu concordo plenamente, mas ela precisa ser protegida justamente do próprio Lula, da sua corte de bajuladores e de toda a sua quadrilha ideológica. E isso, obviamente, inclui a nossa famosa e intocável patota togada. Inclui o nosso Lex Luthor brasileiro de capa preta, o vilão supremo da liberdade de expressão, o Alexandre Glande. A verdadeira e mais cristalina ameaça ao Estado de Direito é quem manda prender e soltar ao bel prazer da própria vaidade, quem censura redes sociais inteiras com um canetaço autoritário e ignora as páginas da Constituição Federal como se fossem folhetos de ofertas de supermercado que perderam a validade na semana passada. E, para fechar com chave de ouro, com direito a aplausos da militância mestrada, a sua grandiosa obra de ficção e fantasia lá na cúpula do Mercosul, o Lula disse que aumentou a massa salarial do povo brasileiro. O Brasil vive a melhor massa salarial da sua história. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. E o Brasil só cresceu acima de 3%. Quando eu voltei para a presidência da República, porque desde 2011 o Brasil não conseguia crescer. E quer saber do pior? Dessa vez eu tenho que admitir que o homem não mentiu. Ele realmente aumentou a massa salarial, mas foi do povo dele, dos aliados de primeira hora, da velha guarda do atraso. A massa salarial do Guido Mantega, do Jacques Wagner, do Rui Costa, do Ricardo Lewandowski e do Xandão subiu, que é uma verdadeira beleza, uma linha reta para o topo do topo. Afinal de contas, essa turma seleta teve o bolso muito generosamente engordado por aquelas jogadas de bastidores magistrais, como a dinheirama que jorra incessantemente dos empresários que orbitam em torno do Vorcaro. É o autêntico milagre econômico petista acontecendo diante dos nossos olhos. A economia do país decola sim, mas decola exclusivamente dentro do extrato bancário de quem passa o dia inteiro defendendo a democracia e o amor nas altas cortes e nos gabinetes acarpetados de Brasília, enquanto você aí rala para pagar a taxa da sua comprinha de R$30 na Shein. Resumindo a ópera da humilhação, meus amiguinhos, o Brasil está politicamente isolado, virando um pária internacional que ninguém quer no mesmo enquadramento de foto. O maior e mais popular líder atual da América Latina prefere 1000 vezes tomar um mate gelado com o Flávio Bolsonaro a ter que estender a mão para cumprimentar o Lula. A esquerda inteira está tremendo na base com a iminência da onda azul e a nossa diplomacia, que já foi orgulho nacional, virou piada de salão de quinta categoria. Se você é do tipo que sente orgulho de ser governado por alguém que não pode nem ir numa padaria internacional sem tomar um vácuo monumental do vizinho, parabéns! Esse aí é o seu presidente dos sonhos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscreve correndo no canal, porque a monetização ainda é a única coisa que o Fernando Haddad não conseguiu taxar completamente, embora eu tenha certeza de que ele tem uma equipe estudando como fazer isso agora mesmo. Compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp da família para deixar a sua tia do Zap devidamente informada e rindo da nossa desgraça. E a gente se vê no próximo capítulo do nosso Colapso Nacional Diário. Valeu, um abraço e até lá. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.